Boa noite. Sejam bem-vindos a esse momento muito importante para os nossos cursos, para o campus da UniOeste como um todo. A assinatura do ato simbólico de criação do Núcleo de Turismo, proposta elaborada pela docente doutora Ivanete Terezinha Schumann, com apoio de docentes do colegiado do curso de graduação de Turismo, vinculados ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus UniOeste de Foz do Iguaçu. O objetivo de implementação do Núcleo de Turismo é criar estruturas e dar suporte institucional, que possibilitem o desenvolvimento de ações para a implementação de 3 projetos, em caráter permanente e vinculados ao campus de Foz do Iguaçu, nas questões administrativas e ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, nas questões pedagógicas. Com o NUTUR, serão desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão, com o propósito de priorizar ações inovadoras na área de turismo, para projetar a UniOeste, por meio dos cursos de graduação com a realização de projetos relevantes. Convidamos para a mesa o magnífico reitor da UniOeste, professor doutor Alexandre Almeida Weber. Doutor Sérgio Moacir Fabris, diretor-geral da UniOeste Campus de Foz do Iguaçu. Professor doutor Valdir Serafim Júnior, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Professora doutora Ivanete Terezinha Schumann, coordenadora do projeto NUTUR. Senhor Leandro Vandré Reik, diretor de Projetos Estratégicos Turísticos e Transformação Territorial do Destino. Convidamos para fazer o uso da palavra professora doutora Ivanete Terezinha Schumann, coordenadora do projeto NUTUR. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação em contar com a presença de todos vocês nesse dia que é de extrema importância para todos nós da universidade, do campus de Foz do Iguaçu. Então, como já foi previamente falado, o NUTUR ele tem o objetivo de ser um projeto permanente, né, reunindo algumas áreas em que o curso de turismo, e não só o curso de turismo, hotelaria, administração, contabilidade, direito, principalmente os cursos que estão no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, podem trabalhar em conjunto, né, pelo núcleo. Mas não somente esses cursos, todos os cursos da UniOeste estarão convidados a trabalhar neste núcleo, né? Por que essa ideia, né, surgiu? Porque a UniOeste, nós estamos aqui há anos, né, formando pessoas com capacidade para trabalhar na gestão de empresas de turismo, né, que englobam 8 grandes atividades, né, e nós não conseguimos, aqui dentro da UniOeste mesmo, desenvolver esse trabalho, né? Então, agora, qual que é a ideia a partir do núcleo, né? Conversando com pessoas, né? Que tipo de projetos que nós poderíamos fazer para que os cursos de graduação da UniOeste consigam fazer com que ele seja mais interessante para as práticas acadêmicas, né? Então, nós pensamos nessa projeção de criar uma escola de agência de turismo, né? Uma escola de eventos e o laboratório de turismo, que é o LEATUR, reativar o LEATUR, e criar o Observatório de Turismo, que é um ambiente de pesquisa. Então, são 3 áreas que, se nós conseguirmos desenvolver, porque agora, como o núcleo está sendo criado, quer dizer, é agora que esse trabalho vai começar, né? Então, assim, por isso que a gente está fazendo essa apresentação prévia para vocês,
porque depois é que a gente vai começar esse trabalho, aí a gente vai começar a apresentar e chamar vocês para que vocês venham compor esse trabalho que é bem interessante, porque tanto nas duas escolas, na agência como na de eventos, nós poderemos fazer a prestação de serviço em áreas de cursos, né? Além da UniOeste se tornar, o campo de Foz do Iguaçu, se tornar uma referência nessa área de eventos, né? E quem sabe, né, Reitor e Sérgio, a construção do projeto que vocês têm em mente, que a gente já sabe, tem conhecimento do projeto, se todos esses projetos vierem, né, a acontecer, eu acho que nós teremos uma chance enorme de fazer com que esse núcleo dê muito certo e a gente consiga resolver um dos maiores problemas, que é a evasão. Né, fazer com que os cursos, na verdade, mantenham os estudantes aqui estudando, porque a gente sabe como é que ocorre. Né? Às vezes entra no curso, aí vai para a área de mercado e não volta mais, porque, enfim, é difícil, né, conciliar estudo com trabalho. Então, gente, assim, ó, uma fala muito breve só para apresentar isso aqui para vocês, porque em outro momento mais oportuno nós vamos fazer, de fato, a apresentação formal de todo esse núcleo, né, já com a coordenação em processo de escolha, eleição e tudo mais. Agradecer a presença de todos e todas e a presença do reitor e de todos vocês pelo apoio. E ao Colegiado de Turismo, né, pelo apoio. E aí apresentar também a professora Aline Reis e a professora Franciele Boaria, que serão as parceiras iniciais aqui da Escola de Eventos e do Observatório. Obrigada. Convidamos também para fazer uso da palavra a professora mestre Lara Luciano Leal Seixas, coordenadora do curso de Turismo. Bem, pessoal, boa noite. Né? Sejam bem-vindos novamente, né? Mais um grande evento do curso de turismo. Né? A gente já está na reta final. Claro que, né, a aprovação, a finalização agora do núcleo aconteceu bem no nosso último mês letivo, né? Então a gente também acaba tendo que considerar, né, que tem algumas disciplinas que já terminaram também, né? E aí os alunos nem sempre atendem ao nosso chamado, né? Mas a gente gostaria que todos estivessem presentes, porque é um ato muito importante, né, para o nosso curso, é um momento muito importante. Eu acho que esse ano letivo de 2024, vocês puderam presenciar aqui, né, quantas coisas aconteceram no curso. Né? Eu acho que foi lá, né, assim que eu assumi, em junho, eu recebi um desafio, né, de momento ali. E aí eu falei, não, a gente tem que resgatar, né, resgatar o nosso curso, levantar. E aí tudo isso tem acontecido aí de uma forma muito boa no nosso curso. Né? A gente agradece primeiramente sempre a Deus, que é Ele que nos coloca pessoas né, que conseguem realmente nos ajudar nas nossas propostas, né, no nosso caminho. Pessoas especiais, né, professoras que estão aí à frente, né, a Ivanete já está há tanto tempo aí buscando, né, a gente já falou tanto de Leatur, reativar, né, a gente já fez quantas propostas, né, no passado, e a gente acredita agora, então, com o nosso reitor, que tem sido tão prestativo, né? O Sérgio, que tem sido tão prestativo, o Valdir. Então, assim, a gente está... o Tércio, que ajudou muito a gente também nessa proposta, porque, às vezes, as coisas não são tão simples quanto parecem. Né? A gente, por mais boa vontade que a gente tem, existe toda uma burocracia. A gente está dentro de uma instituição pública, né? E ela demanda, muitas vezes, que a gente organize, a gente tem que respeitar leis, a gente tem que, né, tá fazendo as coisas sempre muito bem feitas, né, muito claro, né, para a comunidade. Então, estamos hoje muito felizes, é uma data muito importante para o curso de turismo. Né? Eu acho que faremos aí, né, ótimos trabalhos. Eu acho que é uma oportunidade que vocês têm, os alunos aí, né, de realmente estarem atuando, né, vendo muita coisa na prática. Esse ano, como eu disse, foi um ano bem diferente. Aí. Eu estou aqui há quase 23 anos. Eu acho que o curso fez tanta coisa, muitas visitas técnicas, muitas atividades de eventos. Eu acho que tudo isso vai nos garantindo, de certa forma, um know-how e que nos diferencia no mercado de trabalho. Né? Então, eu gostaria que vocês, enquanto alunos, confiassem na gente,
quando a gente faz o chamado, venham, participem. Nós estamos, né, assim como vocês precisam da gente, né, no sentido que a gente passe o nosso conhecimento, que a gente faça essa troca, nós também queremos que vocês participem, que vocês tragam as demandas, até porque muitos de vocês já estão no mercado, né, estão atuando. Então, dizer que eu estou muito feliz, né, a professora Vivian também que está à frente, a Milena, né, também com a parte histórica aí do evento que vai ter aqui na sequência. Então, para nós, um evento sempre é um grande acontecimento, a gente tem que entender dessa forma. E é uma grande oportunidade de aprendizagem para você. Nós temos muitos egressos que atuam no setor de eventos, né, e realizam grandes eventos, não só na cidade de Foz do Iguaçu, né, nas diversas áreas aí dentro do setor de eventos. Então, sempre olhem para isso como uma oportunidade de aprendizado. Tá? Nós estamos aqui para dar esse suporte para vocês. Né? E dizer aos convidados aí que a gente tenha uma boa noite, que tenhamos um bom evento, agradecer a presença de todos aí. E agora, realmente, né, arregaçar as mangas aí, colocar o núcleo para funcionar, né, com a Fran, aí, com a Aline, né, que estão à frente aí das áreas, a Ivanete, para que a gente possa realmente estar dando as respostas, né, que a sociedade muitas vezes nos provoca, né, com relação às práticas também, não só a teoria que a gente vê dentro da universidade. Tá bom? Obrigada, boa noite, sejam todos bem-vindos. Convidamos para fazer o uso da palavra Sr. Leandro Vandré Reik, diretor de Projetos Estratégicos Turísticos e Transformação Territorial do Destino. Muito bem, primeiramente eu quero externar aqui meus cumprimentos ao reitor, professores, estudantes, visitantes, dizer que, como egresso do curso de turismo da UniOeste, é uma satisfação poder estar aqui nessa noite e ver uma iniciativa tão louvável e oportuna. Como representante também da Secretaria Municipal de Turismo, dentro dos estudos e das iniciativas que nós conduzimos, nós percebemos que frentes como eventos, agenciamento de viagens têm crescido significativamente, sobretudo agora, nesse momento em que já podemos olhar em retrospectiva para a pandemia e perceber que o turismo vem se recuperando e vem alcançando números robustos, né? É oportuno dizer também que setores como o de eventos não se voltam apenas para a área de turismo em si, mas abrem oportunidades para iniciativas voltadas à cultura, à economia criativa. Então, assim, quando olhamos frentes como essa, a gente percebe que há um cenário promissor adiante e os acadêmicos vão poder suprir necessidades que o destino tem, e o mercado, por sua vez, vai poder receber cada vez mais profissionais gabaritados. Então, a gente destaca esse aspecto e quer enfatizar acerca da importância, da oportunidade de parcerias que a iniciativa vai poder abrir, seja com outros órgãos públicos, seja atuando junto a organizações da sociedade civil, ao setor privado. Então, de maneira assim, bastante breve também, reiterar, parabenizar pela iniciativa e colocar também a Secretaria de Turismo à disposição de uma ação tão importante. Fica aqui meu agradecimento em nome do município e, novamente, reiterando a satisfação de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Convidamos também para fazer o uso da palavra professor Dr. Valdir Sefrin Júnior, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA. Boa noite. Boa noite, Alexandre, Sérgio, Leandro, Lara, Ivanete.
essa noite marca, na verdade, parece que aconteceu ontem, né? A questão do Nutur, né? Mas já faz 2 anos, né? Então, para vocês verem que o que acontece quando a gente tem o anseio de criação, né? Porque assim, aconteceu e veio degrau a degrau. Esse núcleo, na verdade, ele é diferente dos outros núcleos que nós temos no CCSA. Ele é multiprofissional, ele é multidisciplinar, então esse vínculo com todos os cursos vai ser muito importante, principalmente em relação ao que nós estamos vivendo aí com a curricularização da extensão. Nós temos muitos problemas, né, com a curricularização na hora da operacionalização, né? E o Nutur ele vai abrir portas, principalmente oportunidades, né, igual a Ivanete falou no começo, para alunos não só do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Mesmo que os alunos de administração, direito, turismo, contábeis, hotelaria, eles têm uma aproximação maior por causa do centro, mas muitas das atividades elas vão estar relacionadas a outros cursos e a outros centros também, né? E essa abertura, né? Nas colações de grau, na hora da formatura a gente fala, né? O curso de turismo, né? O curso de hotelaria não poderiam estar em outro lugar a não ser Foz do Iguaçu. Então, eles têm relação, e agora esse vínculo, a Evânia deixou muito bem claro que ela precisa, né, do engajamento de todos os profissionais, dos alunos, porque nesse período de 2 anos e meio, na primeira proposta, quando a Ivânete chegou lá, tem a proposta do núcleo, eu falei, tem resolução, Ivânete? E ela chegou com a primeira proposta, falei, não, isso não pode, isso não pode. Daí eu tenho que agradecer o Tércio aqui, né, pela ProPlan, né, Pró-Reitoria de Planejamento, que foi dando a linha, né, foi dando o caminho aí para aonde vocês poderiam chegar. Então, esse núcleo, ele passou, né, por várias mãos aí, professores, alunos. É claro que ela citou o nome de vários que vão agora. Foi um planejamento, agora vão começar a executar, e é muito mais importante, então, a participação de mais pessoas, porque é um núcleo que ele é grande, ele tem muita atividade. Então, por isso que eles quiseram apresentar para vocês hoje. Ela falou, depois tem uma apresentação mais minuciosa, mas e que as possibilidades serão muitas. Tá? Então, boa sorte ao Nutur, que tenha, que agregue várias pessoas, vários acadêmicos, profissionais, comunidade, de agora em diante, que fortaleça mais ainda a nossa UniOeste e os nossos cursos. Obrigado. Convidamos também o Dr. Sérgio Macir Fabris, diretor-geral do campus de Foz do Iguaçu, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Primeiro, queria cumprimentar meu amigo, magnífico reitor, professor Alexandre Weber, professora Lara, coordenadora de curso, professor Valdir Serafim Júnior, demais membros da mesa, a todos os professores do turismo e também da hotelaria que estão aqui presentes, ao Tércio, nosso pró-reitor de planejamento, falar, Tércio, da importância de você nesse processo todo e como que, Alexandre, é importante a gente trabalhar em equipe alinhado com a reitoria, porque a gente consegue encurtar muitos prazos, né? A gente colocou o Tércio no grupo do WhatsApp, coitado, né? Então, em vez de ficar mandando e vindo os processos para a reitoria, a gente conseguiu encurtar isso de forma bem significativa para que a gente pudesse estar no dia de hoje aqui com muita felicidade, né, implantando o nosso núcleo de turismo. O nosso curso de turismo, né, professor Mauro, quase 40 anos de história. Então, esse ano, que mês que é? Abril, o nosso curso completa 40 anos de existência. E aqui a gente falava com a Ivanete, que eu estava lá na assessoria estudantil ainda, que comecei a ajudar nesse processo, né, da coordenação do núcleo, e nós queríamos fazer antes dos 40 anos, porque não era possível, né, tanto tempo o curso, e nós ainda dependíamos de ter uma estrutura organizada, digamos assim,
para que a gente possa melhorar cada vez os nossos cursos. Quando a professora Lara falou que ela chegou aqui com 2 meses, teve um desafio, realmente, professora, né? A gente, Alexandre, desde que eu assumi o campus, da metade do ano passado para cá, o campus de Foz do Iguaçu, com muita democracia, com muito debate, mas sim nós temos discutido os nossos cursos, para apoiar os cursos, rever nossos cursos, para que a gente possa avançar, porque a gente precisava avançar. E o curso de turismo, já falei isso em outro evento, publicamente, professora Lari, para todos os professores, está de parabéns, porque o curso de turismo realmente, do ano passado para cá, se empenhou de tal forma que nós conseguimos sair de 10º colocado vestibular para 6º colocado no vestibular nesse ano, conseguimos atrair novos alunos, conseguimos o engajamento de todos os professores, e o núcleo foi uma forma de a gente unir as diversas áreas do curso, unir até docentes de outros cursos, para que a gente pudesse ter um projeto. E esse projeto, ele transcende pessoas, transcende docentes, e trouxe um alinhamento para o curso que precisava. Dentro desses projetos todos, eu já falei para o pessoal numa das reuniões, que nós vamos rever os regulamentos do campus Foz do Iguaçu, Alexandre, nós vamos passar todas as locações do campus, que hoje é de responsabilidade da direção geral, para a agência do nosso, um dos grupos, né, do nosso núcleo, que é a agência de eventos, que vai ser responsável de organizar todos os eventos e vai ficar com o din-din, né, para poder gerenciar, contratar aluno, fazer as melhorias que têm que ser feitas para o núcleo, porque senão o núcleo não se sustenta. Então, o que depender da direção geral do campus, nós estamos fazendo, e isso vai dar condição de funcionamento. Então, também já dou o núcleo, a gente planta o núcleo, e já damos uma fonte de receita para a gente poder começar a operacionalizar. Da parte da pesquisa, que a Aline vai estar à frente, né, do núcleo também, a gente precisa contar muito com o município, né, com todos os órgãos do turismo, porque esse laboratório vai ser muito importante para a gente pensar o turismo para a nossa cidade, ajudar todos os entes, tanto público quanto privado, para pensar o turismo e o desenvolvimento da nossa região, que também está aberto a fechar convênios, o que for necessário, para a gente poder impulsionar nosso núcleo, com o apoio, professor Alexandre, da fundação lá de Cascavel, para que a gente possa desempenhar tudo isso que for necessário. Também gostaria de ser um sonho, né, da nossa agência nossa agência, Ivanete, criar nossa agência escola para começar a fazer consultoria para as pessoas que precisam, que às vezes, mesmo numa agência lá fora, né, pode vir aqui pegar informações, pacotes, nós não podemos vender, mas podemos orientar. Eu acho que essa agência escola também vai ser importante para os alunos, e nós vamos ter que quebrar a barreira com o Tribunal de Contas, Alexandre. Porque se a gente conseguir credenciar a nossa agência de turismo, a gente pode talvez começar a comprar todas as passagens aéreas para a nossa universidade, que a gente paga hoje valor cheio, que é muito caro para toda a universidade, e nós vamos envolver também, então, a Evanete já tem experiência nisso também, quem sabe a gente consegue avançar nesse quesito. Então, o desafio foi posto, o curso de turismo está firme, conseguimos agora implementar o núcleo de turismo, a gente espera que esse ato de hoje, que nós vamos assinar, é um ato simbólico, mas muito especial. Eu acho que tem que ficar marcado para a história do curso, para a história do nosso campus, porque sim, os cursos que se desenvolverem, a gente vai ter todo o apoio, a gente vai buscar, a gente quer a excelência de todos os cursos nossos. Eu acho que está aqui hoje o fato do Alexandre, com a agenda dele toda apertada, né, deu aula até 5 horas da tarde, veio aqui, amanhã vai para Curitiba, de manhã, isso é mostrar que nós estamos de fato interessados em apoiar esse projeto e que a gente tenha muito sucesso, Ivanete, porque eu tenho certeza que nós temos excelentes professores, excelentes alunos, e isso vai dar muito certo no futuro. Muito obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o magnífico reitor da UniOeste, professor doutor Alexandre Almeida Weber. Boa noite a todos e todas. Gostaria de cumprimentar o nosso diretor de campus, professor Sérgio, meu amigo Serginho, né? Professor Valdir, nosso diretor
de centro, a Lara, a Ivonete, o Leandro, e dizer da felicidade de ver mais um egresso da nossa universidade ocupando um espaço importante. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, talvez o que me deixa mais feliz desde que eu assumi a reitoria da universidade é que não teve uma reunião, e aonde eu fui, no setor público, setor privado, que não tinha o egresso da UniOeste. Isso nos dá ainda mais responsabilidade saber do tamanho e da importância da nossa universidade. Cumprimentar nossas professoras, professores, nossos acadêmicos, nossos agentes universitários, cumprimentar o professor Valdir Gregory, que quando eu era aluno incomodava bastante naquela reitoria, era pró-reitor lá do professor Ernelto, mas valeu a pena aquele aluno que incomodava tanto, né? Hoje continua incomodando as esferas acima para conseguir aquilo que a nossa universidade merece. E hoje, Serginho, estou aqui feliz, muito feliz, né? Dei aula, como você falou, estamos no finzinho do semestre, né? Laboratório, correndo para acabar as atividades dos nossos alunos. Demos a aula, viemos para Foz, agradecer ao Júnior, nossa equipe aí de comunicação, que também veio. Tem colocado a nossa universidade, além das redes sociais, também nas mídias do Estado, trabalhando em todos os nossos campos, fazendo matérias para o Paraná Turismo, e isso deve ampliar ainda mais, né? A hora que nós tivermos com os nossos canais de TV nos 5 campi, com rádio da própria universidade. Então, são trabalhos conjuntos que não aconteceriam se lá atrás a primeira coisa que eu buscasse era nós pararmos de brigar entre campos, né? Se a universidade ela se construiu a partir da soma, por que a gente tinha tanta divergência? Então essa foi a minha maior luta de construção, e eu acredito que conseguimos, né? Porque na última eleição tivemos praticamente todos os candidatos num caminho só. Estamos num caminho importante, numa fase que nunca tivemos tantos investimentos, né? Somados 2 editais Proinfra e acessibilidade, são 28 milhões de obras acontecendo na nossa universidade, mas deixar claro para todo mundo, é bom ter obra, é bom ter as coisas melhores, mais bonitas, é bom, mas de nada valeria isso sem as pessoas. O que nós temos de mais importante na nossa universidade são as pessoas. Então, desde que eu assumi a reitoria, eu não obriguei ninguém a fazer nada, mas eu tenho sido um provocador. E o Serginho entrou aqui com toda a gana de ser um provocador. Então, fazendo as mesmas coisas, nós sabemos os resultados que a gente consegue. Então, às vezes, é preciso nós mudarmos. É preciso também todos nós descermos um pouquinho do pedestal, ir para a planície e olhar mais para os nossos alunos. Eu tenho insistido muito que é preciso nós entendermos os nossos alunos, o que eles anseiam de nós. E, às vezes, nós precisamos repensar um pouco a nossa lógica. Então, eu sou muito contente de ser reitor dessa universidade, nesse momento fantástico que a gente vive, e os desafios continuam, né? Temos muitos desafios, né? E um grande sonho que eu tenho, somado ao campus de Foz, porque todo mundo quer fazer evento em Foz do Iguaçu. Todo mundo. Né? Todos os eventos, as universidades estaduais, as outras universidades, na Bruen, como nós participamos, mas o que me frustra, quando nós trazemos eventos para Foz do Iguaçu, eles não acontecem na nossa universidade. E aí nós somos participantes desse evento, mas não trazemos para dentro da nossa casa. Então o grande sonho é realmente ter um espaço de evento aqui no nosso campus, que a gente possa cada vez mais trazer projetos, né, trabalhos, congressos científicos nacionais e internacionais, fortalecendo a Tríplice Fronteira aqui também, através do Zicosur, aí que temos várias universidades, mas fortalecendo essa cidade, que é um polo turístico, e essas atrações naturais que tem aqui fazem que as pessoas querem vir. E aí o turismo de evento tem crescido absurdamente, né? Foz do Iguaçu, a gente tem visto os eventos lotados aqui o tempo inteiro e cada vez mais eventos. Nós queremos que a UniOeste abocanhe uma fatia da participação e produção de mais eventos, fortalecendo ainda mais Foz do Iguaçu,
desse potencial turístico, fortalecendo ainda mais nosso curso de turismo, nosso curso de hotelaria e todos os cursos da Unioeste. Então, desejo muito sucesso ao evento. Conte conosco. Amanhã eu vou um pouquinho mais longe, Cherzinho. Amanhã eu estou indo para Brasília, né? Esse ano, talvez, eu já fui 5 vezes para Curitiba. Acho que trabalhei umas 6 semanas, 5 eu fui para Curitiba, né? Tirei 15 dias de férias em janeiro, depois mais uma semaninha com a família aqui em Foz, né? Falei, sou um usuário do turismo aqui em Foz, tenho vindo e já falei para minha esposa, Foz do Iguaçu está tão pertinho, não precisamos aproveitar mais, né? Passar um fim de semana com a família aqui, não precisa ser no hotel mais caro, no hotel simples, tem tanta coisa aqui para passear, tantas coisas ainda para conhecer em Foz do Iguaçu, então realmente Foz do Iguaçu atrai. E nós que estamos aqui perto temos o privilégio de aproveitar isso facilmente, né? Passei o carnaval aqui também, então tenho sido um frequentador assíduo das questões turísticas de Foz do Iguaçu. Sucesso, cada vez mais sucesso para vocês, aos nossos alunos que ajudem nessa transformação que a nossa universidade faz na sociedade e se incluam nesse processo. Tenho certeza, se nós conseguirmos também ter uma agência nossa, quando eu assumi a direção de campus, talvez era a minha maior frustração como diretor. Eu pedi para os 2 conselheiros do Tribunal de Contas, eu pedi para eles como é que qualquer pessoa normal compra passagem. Eles ficaram olhando estático para mim. Qualquer pessoa normal tem um cartão, entra, olha o preço e compra uma passagem. Falei para eles, por que eu não posso ter um cartão da universidade, olha o melhor preço e compro uma passagem? Por que eu tenho que comprar a passagem mais cara que existe com uma comissão em cima ainda? É uma agência licitada, mas que nós pagamos comissão em cima ainda para isso. E às vezes, até os nossos professores, quando recebem a passagem, olham o preço da passagem, se assustam e acham que a gente faz coisa de errado. Não, infelizmente, essa é a maneira certa. Eu cheguei à conclusão que no setor público, a maneira correta de fazer é você pagar mais caro. Isso me deixa aborrecido. E eu insisto e brigo muito. Inclusive, há poucas semanas, na Secretaria de Estado, se cria tanta burocracia que você não consegue comprar as coisas. Nós chegamos num momento que para você comprar alguma coisa, né, a empresa tem que estar cadastrada no GMS. E aí, se ela não se cadastra, você não contrata. Se ela deve um IPVA para o Estado, nós não contratamos, não compramos dela, daí vamos comprar de quem? Do mais caro, né? Então, a burocracia pública realmente torna a coisa pública cada vez mais burocrática, né? E eu falo assim, eu sou um apaixonado pela coisa pública. Eu acho que o setor público é fundamental para aqueles que mais precisam. Mas eu brinco, para você fazer a coisa funcionar tem que ter muita persistência, mas muita mesmo. Já falei demais para variar. Sucesso para o evento de vocês, contem conosco. É um grande privilégio estar aqui junto com vocês. E esse núcleo, com certeza, que foi uma das primeiras coisas que nós regramos quando nós assumimos, foi a regra dos núcleos, né? Então nós temos hoje tipo 3, tipo 2, tipo 1, né? Então, espero que já esse núcleo seja um núcleo tipo 1, porque avançou o que precisava avançar e chegou no patamar maior de núcleo que nós temos. E eu não tenho dúvida que isso vai chegar logo. Sucesso! Convidamos o reitor da Unioeste, o diretor do campus, o diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, a coordenadora do curso de turismo e a professora Ivanete para a assinatura do ato de implantação do NUTUR.
Daremos início agora à roda de conversa Roda Tri, Patrimônio Imaterial da Região Trinacional. O evento é uma iniciativa dos alunos do terceiro ano do curso de Turismo da UniOeste, sob a coordenação da professora doutora Vivian Costa Brito, e realizado pela coordenação do curso de Turismo, parte do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UniOeste Campus de Foz do Iguaçu. O evento Roda Tri busca promover o intercâmbio de saberes e a valorização das tradições culturais da região trinacional, entre Brasil, Argentina e Paraguai, destacando o compromisso da UniOeste com a valorização e preservação das tradições da região. Convidamos para apresentar sobre essa iniciativa a professora doutora Vivian Costa Brito, coordenadora do evento Roda Tri. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença das autoridades, da nossa coordenadora do curso de turismo, né, Lara, o apoio que ela deu ao nosso evento, aos professores do curso de turismo e demais professores aqui presentes, aos convidados, né, é um agradecimento especial, porque é uma iniciativa que a gente teve, que surgiu dos alunos, mas que mostra a nossa intenção de fazer uma conversa mais aprofundada para além do espaço do curso, onde a gente possa dialogar aqui com o nosso programa de pós-graduação Sociedade, Cultura e Fronteira, na presença do professor Valdir Gregory, né? Eu quero agradecer especialmente a sua presença, agradecer a presença também da professora Giane, aqui representando a UNILA, o curso de Arte, Mediação Cultural, Arte e Letra, e também um curso de História. Essa é uma iniciativa que a gente pretende manter essa aproximação, e também a presença do Pedro Louvan, né, trazendo para a gente aqui a participação e interação com o nosso Conselho Municipal, né, então, que é o CEPAC, que traz tanta informação e produção de política pública naquilo que é objeto de interesse aqui nosso de discutir o patrimônio imaterial. Então, essa temática ela surgiu por interesse dos alunos, tá? Os nossos eventos têm sido nessa perspectiva, né, das temáticas que eles aí consideram importantes. Eu, que sou de uma terra onde o patrimônio imaterial ele é muito importante, fico muito feliz em poder a gente estar trazendo essa discussão e avançar sobre esse tema em Foz do Iguaçu. E esperamos que o Roda Tri seja, então, aí um legado que a gente possa deixar para outros eventos dessa mesma natureza, com essa mesma temática, que venha discutir o nosso patrimônio aqui da região trinacional. Bom evento para todas. Convidamos para dar início a esta roda de conversa a mediadora, professora doutora Ivanete Terezinha Schumann, docente do curso de graduação de turismo na UniOeste, é membro e representante desta instituição no Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, de Foz do Iguaçu. Graduação em Turismo e curso de especialização em Administração de Empresas Turísticas, pela UniOeste, com atuação profissional na área de organização de viagens e elaboração de produtos e serviços turísticos, desenvolvimento de projetos na área de turismo, em capacitação, gestão empresarial, roteiros de viagem, patrimônio histórico e cultural, pós-graduação, mestrado em área interdisciplinar, Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UniOeste, na linha de pesquisa Território, História e Memória, e doutorado em História pela UniOeste, na linha de pesquisa Trabalho e Movimento Social. Sua atuação profissional abrange organização de viagem, desenvolvimento de produtos e serviços turísticos, projetos de turismo, capacitação, gestão empresarial, roteiros de viagens e patrimônio histórico e cultural. Os participantes: professor doutor Valdir Gregory, docente sênior permanente do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Cultura e Fronteira da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com vasta trajetória acadêmica e notável experiência na área de História, com foco nas dinâmicas históricas, culturais e sociais da região de fronteira. Possui graduação em Estudos Sociais, mestrado em História do Brasil pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
e doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, além de pós-doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Professora doutora Giane da Silva Mariano Lessa, representando o curso de Bacharelado em História e Mediação Cultural, Artes e Letras da UNILA. Professora associada da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, com sólida formação em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde graduou-se em português, alemão e português e espanhol. Sua trajetória acadêmica inclui mestrado em Linguística Aplicada, doutorado em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutorado em Estudos Culturais pela Universidade do Minho, em Portugal. Profissional com extensa formação e experiência em letras, memória e patrimônio, dedicada ao ensino, pesquisa e gestão da UNILA, com foco nas dinâmicas culturais e sociais da América Latina. Senhor Pedro Louvan de Campos Oliveira, mestre historiador e museólogo. Com vasta experiência em pesquisa e gestão do patrimônio cultural, possui bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense, com pesquisa na área de legislação indígena brasileira, é mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Museu de Astronomia e Ciências Afins. Com dissertação sobre a proteção do patrimônio cultural de ciência e tecnologia, doutorando em andamento em programas de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Servidor da UNILA desde 2014, é museólogo registrado no Conselho Regional de Museologia da 5ª Região. Atualmente preside o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Foz do Iguaçu, onde lidera a implementação de políticas públicas para a conservação e valorização do patrimônio cultural local. Com a palavra, a moderadora da roda de conversa, professora doutora Ivanete. Bom, vamos sentar? É de praxe, né? Nós já conversamos entre nós e decidimos a ordem das falas. E o pessoal que organizou o evento, mais ou menos a professora Vivian, nós já tínhamos antecipadamente conversado sobre as áreas temáticas. Então, a professora Giane inicia, depois o professor Valdir e, por último, o Pedro. Cada um falando a sua área de especialização e o que, enfim, mais gostaria de apresentar para os estudantes do curso de turismo, já que essa é uma demanda, né, do curso e dos alunos, acho que do 2º e 3º ano, né, que eles gostariam de... Fizeram pesquisa já, né, nessa área, na disciplina da professora Milena, e o 3º ano na organização em si do evento, né? Eu acho que é essa mais ou menos a distribuição, para a gente se localizar aqui, né? Então, o 2º ano, vocês viram painéis aí na frente, né? Então, os painéis que estão aí, eles são da cultura material, né? Inclusive baseado na nossa listinha, né, Pedro? Do que já está em processo de tombamento, do que já foi aprovado no CEPAC, e eles destacaram esses locais. Mas a temática da conversa, da roda de conversa, é patrimônio imaterial. Então, iniciando pela professora Giane, depois o professor Valdir e o Pedro, nessa ordem. Bom, boa noite. Com muito prazer, né, que eu venho aqui compartilhar essa roda de conversa, né, com meu companheiro de trabalho, Pedro Louvan, né, que vocês vão ver, tem um trabalho fantástico aqui em Foz do Iguaçu, com o professor Valdir, que eu conheci hoje, mas também já tinha ouvido muito falar, né, com Ivonete, os demais professores, estudantes, né, e as demais autoridades aqui presentes. Eu fiz algumas anotações, não é um texto propriamente, mas eu gostaria, em primeiro lugar, eu ia falar isso depois, mas eu acho que é importante sublinhar agora. O curso de turismo,
ao meu ver, quando eu entrei na primeira universidade que eu dei aula na Federal Rural do Rio de Janeiro, foi para o curso de turismo. Mas o turismo é um curso muito privilegiado no sentido de que pode estabelecer e que estabelece uma ponte com a sociedade, porque em geral a academia fica, né, tem muita dificuldade, mesmo com a extensão e tudo, de atravessar essas paredes, né, da universidade. Então vocês têm na mão um trabalho primoroso, fantástico e uma contribuição enorme para a sociedade. Uma outra coisa que eu queria sublinhar, né, que vocês viram pela chamada aqui, a área do turismo também se configura como uma área interdisciplinar. Nenhum de nós aqui tem a mesma formação, a mesma graduação, né? E isso já dá o tom, já dá, né, então, essa riqueza também interdisciplinar que é o turismo. Bom, então, agradeço muito o convite, né, professora Vivian. Eu tenho umas notas aqui e eu vou conceituar muito ligeiramente, tá, o patrimônio imaterial a partir do IPHAN, né, que é o Instituto, né, de Patrimônio Histórico Nacional, e o decreto brasileiro de 2006. Então, o IPHAN diz o seguinte: os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras, santuários, que abrigam práticas culturais coletivas. Então, rapidamente, né, o decreto de 2006, né, o decreto federal, promulgou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris em 17 de outubro de 2003 e assinada em 3 de novembro de 2003. Ainda com o IPHAN, né, os bens culturais e materiais passíveis de registro pelo IPHAN são aqueles que detêm continuidade histórica. Então, tem alguns critérios aqui, né? Possuem relevância com a memória nacional e são referências culturais de grupos formadores da sociedade brasileira. Esses critérios poderiam ser discutidos, nós não vamos fazer isso aqui, né? Mas são os do IPHAN. Bom, então, primeira questão, né? Por que patrimônio cultural é importante? Cultura e memória são indissociáveis, né, nas sociedades, pois todo o conhecimento que conforma as nossas sociedades é transmitido socialmente, seja por meio da escrita alfabética ou por meio da oralidade. As práticas culturais têm aspectos visíveis, palpáveis e aspectos mais profundos que são invisíveis. Por exemplo, as crenças, os valores, aquilo que faz sentido para determinado grupo, e o que faz sentido, né, vai ser compartilhado, né, de maneira a haver um sentido de pertencimento, né? A produção material vai configurar o patrimônio cultural material, né? E a produção não tangível, não observável, vai configurar aquilo que foi chamado de patrimônio imaterial. Eu ousaria dizer que o conceito, embora os conceitos sejam importantes, né,
o mais importante é poder preservar determinadas manifestações. O conceito de patrimônio é antigo. A necessidade de preservação surge principalmente quando ele se vê ameaçado. Memória é uma conjunção de lembrança com esquecimento. Memória não é sinônimo de lembrança. Esse é o sentido comum do significado. É onde há esquecimento e principalmente silenciamento que há necessidade de preservação. Não preservar nossas memórias corresponderia a como se amputássemos uma parte do nosso corpo, como se o corpo inteiro, como se o corpo fosse inteiro com a parte amputada. As línguas e as culturas dos povos autóctones são parte do nosso corpo social, da nossa história, das nossas memórias. Sem elas, somos sujeitos deficientes de nós mesmos. Somos sujeitos de identidades partidas. Então, é por meio da língua, seja escrita ou seja oral, que os valores, os significados, as crenças são constituídos e transmitidos. A língua e a cultura são reservatórios de significações às quais o ser humano recorre para encontrar sentido para as suas experiências. Então, o ser humano, sendo social, ele compartilha práticas de sobrevivência e convivência. Se essas práticas resultam positivas e eficazes, elas continuam e vão produzindo o sentido do pertencimento. E aí, se elas são positivas, há uma necessidade de perpetuar. É onde entra a memória, os grupos humanos vão desenvolvendo as suas práticas sociais e culturais que permitem preservar a memória, o que corresponde à preservação das suas culturas. No Brasil, além do português, são faladas aproximadamente 220 línguas. Dessas, mais de 180 são línguas indígenas. Eles se caracterizam pela transmissão oral de suas culturas, por meio de narrativas orais, etnossaberes, conhecimentos tradicionais, taxonomias que fazem parte do patrimônio intangível. Quando falamos de oralidade, nos referimos a práticas não alfabéticas de vida e transmissão do conhecimento, como pinturas corporais, ritos, danças, cantos, modos de produzir e preparação no alimento. Se nós pensarmos a Tríplice Fronteira, temos uma forte presença das variantes linguísticas do Guarani. Se no Brasil e na Argentina o Guarani se configura como língua indígena, no Paraguai a língua é falada por um amplo contingente populacional, cerca de 80%. A influência do Guarani no português e no espanhol é considerável. As práticas culturais no Brasil, Paraguai, Argentina, estão carregadas da língua Guarani. 80% dos nomes atribuídos a alimentos, lugares, fauna e flora brasileiros são de origem tupi-guarani. Mas há um esquecimento, fruto de um silenciamento histórico sistemático das línguas indígenas e do significado desses nomes. Nós usamos os nomes, nós falamos e não sabemos os seus significados. E a gente até pode falar de acidentes que já ocorreram justamente porque a sociedade hegemônica, não indígena, não se preocupou em saber o significado de alguns nomes. A gente pode falar disso em outro momento. Então, trata-se de sofisticados conhecimentos, que são estudados nos campos chamados das etnociências, história social da língua, narratologia, antropologia e outras. Um patrimônio que foi alterado durante o processo colonial, pois para que o português pudesse se expandir, centenas de línguas se extinguiram, e com elas
parte dos saberes que continham. Então, se a gente pensar nisso, a gente está aqui numa região, né, da Tríplice Fronteira, de uma riqueza inestimável. Inestimável. Essa alteração produzida pela colonização, né, também produziu uma certa visão das culturas e línguas indígenas, uma visão relacionada à insuficiência, inadequação, que até hoje repercute na sociedade. Porque é tão difícil de aceitarmos que os povos guaranis também nos constituem. A introdução da escrita alfabética pelos europeus no momento da conquista não constituiu uma mera mudança tecnológica. A escrita alfabética entra na América como escrita sagrada e símbolo de civilização. Sua ausência foi um dos argumentos para justificar a Guerra Santa, ou seja, a dominação. Desse modo, foi sendo tecido um imaginário social que está vivo até hoje na segunda metade do século XXI, não melhor, desculpa, na primeira metade do século XXI, de inferioridade, de falta de conhecimento, etc. Ainda é muito difícil considerar a língua e culturas guarani como riqueza, como identidade cultural e motivo de orgulho. Evidente que na academia nós temos estudos, né? Nós temos já um grande avanço, mas, como eu falei no início, as barreiras, as paredes, né, da academia têm que ser vazadas, né? A narratologia, né, que são estudos recentes, vai redimensionar a importância do discurso oral como forma de memória coletiva. Apesar de existirem muitos estudos sobre o patrimônio imaterial indígena, essa transposição das paredes ainda é incipiente, né? As paredes da academia. E ainda não mereceu a atenção que o tema exige. Parece prevalecer a ideia de que tem mais valor em ser descendentes, né, de europeus. Acredito que o turismo é, sem dúvida alguma, como eu estou reforçando, né, o que eu disse, um meio privilegiado, né, desse contato mais direto com a sociedade, estabelecer essa ponte com o patrimônio imaterial guarani, de modo que, ao receber turistas com sua riqueza, pode também atuar no contexto interno, de forma socioeducativa. O turismo pode contribuir muito para a educação patrimonial na Tríplice Fronteira. Eu faço aqui um parêntese, já que foi comentado no início, né, sobre os egressos, né, do curso. Nós temos uma aluna egressa do curso de Mediação Cultural, que está na Secretaria de Turismo de Ciudad del Este, que é Mariela Melgarejo, e ela reuniu uma equipe interdisciplinar para trabalhar com turismo guarani no Paraguai. Um trabalho maravilhoso, um trabalho muito rico, né, que envolveu formação, também intérpretes, né, porque eles recebem os turistas em Guarani. Então, era esse parêntese, né? Então, para isso, nós precisamos das políticas públicas, né? Então, a gente tem aqui o diretor do CEPAC, né? O Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, publicou em 2006 Diálogos do Turismo, uma viagem de inclusão, um grande seminário para falar de turismo e inclusão. Se nós pensarmos no patrimônio imaterial guarani, é uma ação de inclusão e já tardia, né? Que a gente ainda não deu conta de maneira satisfatória nessa região. Bom, eu estou já terminando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma observação.
E esse seminário, então, né, que resultou um seminário nacional para o desenvolvimento do turismo sustentável. Então, trata-se de um diálogo fundamental para as identidades culturais no Brasil. Eu deixo para vocês, então, essa tarefa de dialogar com a administração pública e setores empresariais locais. Agora, damos prosseguimento, né, e depois vamos ver as perguntas que vão surgir. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Bom, agora passando para o professor Valdir, e aí eu tenho que fazer um breve comentário que o professor Valdir foi meu orientador de mestrado e foi nessa entrada no universo da história, né, que eu fui aprender todos esses desafios conceituais de entender como que o turismo pode trabalhar melhor as questões de história e memória e patrimônio, né? Então, e aí, como eu sempre falo com os alunos, né, gente, vocês precisam entender os conceitos corretamente, porque depois vocês vão para o mercado e vocês precisam fazer as coisas da maneira certa, respeitando, né, as questões conceituais de tudo, né, para não fazer coisas imediatistas ou produtos que não fazem sentido realmente ao patrimônio, até porque patrimônio é algo que talvez não precisasse de lei, né? Se o povo realmente se conscientizasse de que aquele objeto, ou aquela cultura, ou aquela tradição é de fato, né, algo de pertencimento natural de todo mundo. Mas, enfim, professor Valdir, a palavra é sua. Eu gostaria de cumprimentar a todos os alunos de turismo, né? É uma fase da vida de estudante, a gente leva lembranças, né, depois. Os dias de bancos escolares na universidade, eles às vezes são difíceis, exigem esforço, né? Então, cumprimento a vocês. Os meus colegas professores, a Giane, que a gente se conheceu hoje, o Pedro, né? Ivanete, eu não lembro o que eu falei para você nas orientações, eu já esqueci. E que bom que você lembra algumas coisas, né? Eu fiquei meio assim, com dificuldades para... Que tipo de conversa, uma roda de conversa, eu vou entabular com vocês, né? Como foi informado, eu sou formado na área de humanas, eu fiz ciências, estudos sociais, fiz filosofia, depois cultura brasileira, depois o mestrado em história, doutorado em história, etc. E estou falando com vocês da área de turismo, né? Então eu quero mais dialogar com vocês. Esses dias a Solange, minha esposa, nós estávamos lá no Marco das Três Fronteiras, tomando um chopinho no domingo, no fim da tarde, né? E aí você está lá no Marco das Três Fronteiras e eu estava pensando, eu já tinha recebido o convite, o que esse Marco das Três Fronteiras pode me dizer para compartilhar com vocês, né? Quando você chega lá, você tem uma representação de uma experiência num tempo histórico, num lugar histórico, que é a representação das construções dos jesuítas, né? Inclusive, esse filme, em 1986, 87, ele estava na... como é que é? A missão, né? E a missão, e ele foi... puxa vida, agora me escapou o termo aí da competição dos filmes, aí, nós ainda estamos aqui, o Oscar, né? Ele estava no Oscar. E aí eu estava lendo que nós tivemos 5 filmes que já foram indicados sob algum aspecto para o Oscar, que tem imagem das cataratas.
Então, nós temos um patrimônio natural importante. Aí, quando eu penso, eu estou morando há pouco tempo em Foz do Iguaçu. Nunca pensei em morar aqui. Estou gostando, estou morando aqui, né? Antes de morar aqui, eu morava em Marechal Cândido Rondon e vinha trabalhar aqui no programa de pós-graduação. Já em 1990, quando eu entrei na UniOeste, fiz o segundo concurso, nós tivemos reuniões aqui em Foz do Iguaçu. Era lá naquela escola do anglo-americano, a Facisa funcionava lá. E a gente estava discutindo a formação da universidade. E o curso de turismo já funcionava aqui, né? Então, o que eu gostaria de pensar a partir dessa ideia daquele marco das 3 fronteiras? Você tem o turista chegando e tem pessoas, atores, que estão vestidos com vestimentas indígenas. Em princípio, pelo que eu vi, não são indígenas no sentido guarani, mas o turista vem e quer consumir aquilo e tira foto. Depois aquela dança, tenho pouco tempo aqui para pensar uma série de questões, tenta construir representações, imaginários, patrimônios imateriais para o turista usufruir daquilo, e também nós de Foz do Iguaçu. É muito gostoso ir lá, né? Então, eu gostaria de pensar, a Jeane já trouxe conceitos de patrimônio, então posso pular essa questão, e eu gostaria de pensar no Guarani. O Guarani é o povo originário desta territorialidade, desta tríplice fronteira, né? E o Guarani, ele tem vivências, ele tem temporalidade e ele tem territorialidade vividas, né? E ele é o Guarani. O Tecoá, que é a ideia da morada do Guarani, o Tecoá é a casa. Mas a casa não é um conceito de uma casa que nem nós temos. A casa é o espaço em torno da árvore, é o espaço na sombra. E o Tecoá é a vivência entre eles, entre os guaranis. E existe a ideia da reciprocidade, da doação. Então, um aspecto do patrimônio imaterial dos guaranis é o respeito e a reciprocidade. Não somente com a pessoa, com as pessoas sim, mas também com o animal, com a árvore, com as árvores, com a mata, né? Então, esse é um aspecto de um patrimônio extremamente importante para este nosso lugar que nós chamamos de tríplice fronteira. Depois, eu posso pensar na vinda dos ibéricos, né? Espanhóis, portugueses. Lá no Marco das 3 Fronteiras tem aquele restaurante Álvar Nunes Cabeça de Vaca, né? O Cabeça de Vaca foi um viajante espanhol, explorador, foi enviado, entrou em Santa Catarina, lá em São Francisco, que é o Porto de São Francisco, atravessou o Rio Iguaçu, foi acompanhado pelo índio Miguel, que era um caigangue, até a fronteira com o Guarani, e passou pelas cataratas e foi até Assunção. Cabeça de Vaca era um dos viajantes espanhóis. Escreveu naufrágios e comentários de naufrágios dessa história dele. Foi preso porque não levou riquezas lá para a metrópole, né? Ele também foi para os Estados Unidos, né? E aí ele não levou riquezas de volta, foi financiado e foi preso. Aí ele escreveu a obra dele, né? Tá. Mas então os ibéricos se fizeram presentes. Eles só puderam frequentar esse território na medida em que eles tiveram colaboração dos nativos.
dos guaranis. Vocês imaginem, não sei se alguém já visitou Buenos Aires, no delta do Rio da Prata, quantas ilhas, quantas entradas, um europeu chegar e achar o caminho até as cataratas do Iguaçu, ele precisava ter ajuda do indígena. O Cabeça de Vaca teve ajuda do índio Miguel, dos Caigangue, depois de Guaranis, para chegar a Assunção. Né? Então, houve uma necessidade de recepção e de colaboração. O problema é que aconteceu a exploração. Agora, nós moramos em Foz do Iguaçu. A Jane falou dos nomes de lugares, toponímios. Iguaçu. Iguaçu é Água Grande. Paraná. Paraná são as grandes águas. Né? Então, nós podíamos dizer, a Tríplice Fronteira tem águas e histórias de diversos povos. Caminhando mais rápido, depois nós vamos ter os migrantes que vão chegando. Né? Colônia Militar de Foz do Iguaçu, 1889. No finalzinho do Império, início da República, né? Militares chegando para cá, em nome, não mais de Portugal, nem da Espanha, mas em nome do Estado brasileiro. Aí, a Foz Antiga, você tem lá a Marinha, onde se estabeleceram no início, depois tem a área militar, em que a colônia militar de Foz do Iguaçu foi construída. E colônias militares não é só de Foz do Iguaçu. Nós tivemos a colônia militar de Jataí, no norte do Paraná, a colônia militar de Chapecó, a colônia militar do Alto Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, Três Passos. E o interessante é que as fronteiras nacionais vão ser estabelecidas perto das quedas de água. Por que a Espanha não avançou mais para dentro do Brasil aqui? Porque as cataratas não permitiram, dificultaram. As quedas, as 7 quedas também dificultaram. Por isso nós temos hoje um território falante de português majoritariamente, um território falante de espanhol majoritariamente, e de outros territórios falantes de espanhol com indígenas, estou falando do Paraguai, da Bolívia, etc. Né? Então, a presença dos ibéricos e a presença dos estados nacionais fez com que nós tivéssemos a construção e o estabelecimento de fronteiras. Né? Depois, nós vamos ter os migrantes que vêm durante o século XIX, principalmente durante o século XX, para esta tríplice fronteira, os gaúchos vindo por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ocupando, paulistas e mineiros e imigrantes de fora do Brasil vindo ocupar esses extremos do território nacional, no caso nosso aqui, migrantes que vêm de diferentes lugares da Europa subindo pela Argentina, entrando pelo Paraguai e se estabelecendo por aí. E depois, também os migrantes entre Brasil e Paraguai. Nós brasileiros ocupamos o Alto Paraná, migrantes do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, paraguaios para a Argentina. Então, todas essas migrações, elas criam o quê? Criam conflitos, disputas de poder e principalmente disputas por patrimônio cultural e imaterial. Se o Guarani não se agarra aos seus valores, ele não chama isso de patrimônio. Aliás, o termo patrimônio é um termo assim que é um pouco masculinizado, vem de pai, né, de patrimoniar, etc. Mas é o termo que se consagrou. Mas os guaranis não têm um conceito de patrimônio que nem nós. O patrimônio, para nós, parece que tem que ter uma instituição proprietária que domina, que consegue controlar e evita que o outro chegue, etc. Então, quando se fala em patrimônio imaterial, este patrimônio imaterial, ele não está pronto colocado. Ele está em
disputa. E a disputa se dá por diversos enfoques. Uma das disputas se dá pelas tradições dos diferentes grupos que convivem conosco aqui nessa tríplice fronteira. Eu nem mencionei os palestinos, os chineses, todos que estão nessa tríplice fronteira. Aliás, a foz multicultural, a tríplice fronteira multicultural. Portanto, na hora em que se patrimonializa, sob aspecto legal, e de registrar um patrimônio, é resultado da disputa e do poder que se tem, né? O Guarani vai propor criar um patrimônio no sentido de ele buscar que a sociedade de Foz do Iguaçu patrimonialize a sua cultura. Para ele, isto não tem a mesma lógica do que para a nossa civilização, né? Então, a questão do patrimônio, tanto material, cultural, natural, etc., realmente é uma questão de disputa. Eu falei disputa a partir das tradições e das vivências dos diferentes grupos humanos. É também disputa a partir do poder econômico. Mesmo descendente de alemães e italianos, eles não têm a mesma noção do que é patrimônio. Que patrimônio é preciso ser conservado? Porque nós temos aqueles que têm um poder econômico exagerado, vamos dizer, entre aspas, não sei o que é exagero ou não nesse tipo de... né? E tem aqueles que, como nós, somos trabalhadores, não temos o mesmo poder econômico. Podemos ter, eventualmente, depende em que área você atua, até um poder acadêmico, intelectual, e podemos também contribuir, e podemos participar da luta e da disputa por patrimonialização, né? Então, eu tenho uma dificuldade grande também digamos, quais são as fronteiras entre o patrimônio natural, material e imaterial. É mais uma questão de organização da nossa forma de lidar com as coisas, mas o patrimônio, onde é que termina o natural, começa o material e o imaterial? Eles se interpenetram, né? E o patrimônio também tem ali, usando esse termo, continuando a tua reflexão, se eu estiver passando o tempo, me avisa, tá? Existem a ideia de valor. Nós cultivamos valores. E o valor, ele tem um sentido de valor de uso, né? Se eu consigo usar algo, isso tem um valor. Mais adiante existe um valor de mercado. Se eu posso vender e comprar, é uma outra ideia de valor, né? Digamos, Solange e eu, nós plantamos lá uns pés de mandioca. Fomos com os netos lá arrancar mandioca, descascamos. Aquela mandioca não tem preço, né? E nós plantamos, arrancamos e cozinhamos, né? Agora, tem outros que plantam o pé de mandioca porque pensam, com um pé, mais pés, não sei quantos pés, vão colher a mandioca e vão colocar no mercado. E nós vamos no mercado e vamos pagar um valor. Então, é um valor de mercado. E também, quer dizer, o valor de uso é eu comer esta mandioca e saboreá-la. É uso, né? Agora, existem valores simbólicos, né? Os símbolos. Por exemplo, eu tenho um time de futebol que eu amo muito. E se ele perde, eu fico triste, né? Outro, né? Então, é um símbolo que foi sendo cultivado. Tem crenças sobre a vida, sobre como viver,
quem é, de onde é que nós viemos, para onde nós vamos, que são valores simbólicos. E, em princípio, a não ser que a religião entre num negócio de mercado, que tem por aí também, né? Mas a religiosidade, a espiritualidade, ela não tem valor de mercado, é um valor simbólico. E a espiritualidade eu também não uso, né? Então, para mim, essa discussão aí de patrimônio, no caso aqui o título Patrimônio Imaterial, e discutir patrimônio da Tríplice Fronteira, é uma conversa, já que nós estamos numa roda de conversa, que você pode iniciar, e é um longo debate. E para um estudante, ou para eu que continuo querendo estudar, tem que aprender, todo momento da vida, eu posso ir construindo a ideia do que é importante para mim, o que é importante para a nossa sociedade, o que é importante para o conjunto daqueles que vivem num determinado lugar e tempo, né? E a gente aprende durante a vida toda. Havia uma época em que se fazia formatura. Hoje não se faz mais, né? Ou faz ainda, né? Mas a ideia da formatura é que eu faço um curso de graduação e eu me formei. Eu terminei meu curso de graduação em 1981. E eu sinto que eu não estou formado. Estudante é uma fase da vida em que a gente tem certas experiências e aprende algumas coisas que precisa continuar a aprender a vida toda, né? Então, ideias iniciais aí para a gente entabular a nossa conversa. Obrigado. Isso que o Valdir falou da questão de disputa territorial o tempo inteiro, só para expressar uma questão que a mim incomoda e incomoda muita gente, mas não sei se incomoda todo mundo. A questão, por exemplo, do caminho do Piabiru, que foi um dos caminhos em que os europeus conseguiram, né, adentrar em áreas onde eles não podiam pelo rio, e conduzidos por nativos, né? O caminho do Piabiru, no Peru, é patrimônio mundial da humanidade. Aqui no Brasil, onde está o caminho do Piabiru? Alguém sabe? Não, mas eu me refiro porque, assim, em muitos lugares onde o caminho do Piabiru existia, hoje existe plantação de soja, milho, enfim, porque o Brasil não consegue trabalhar essa questão de patrimônio, né, e colocar certos lugares e certos símbolos, como, por exemplo, foi o caminho do Piabiru, e a importância que isso tem no universo do patrimônio e da memória. No Brasil, essa disputa, o caminho, o ambiente da memória e da história perdeu, né, porque não teve força para manter. E em outros lugares, isso é patrimônio, né? Isso e aí, para nós do turismo, isso é importante, né? Porque é um lugar que as pessoas vão para conhecer. E aqui no Brasil, essa luta, essa disputa, nós perdemos. É isso. Só para lembrar esse detalhe, quando o Valdir fala do que é essa disputa, um exemplo é esse. Pedro, fique à vontade. Bem, boa noite a todos e todas. Embaé Chapá, é um prazer enorme estar aqui na UniOeste, uma universidade que é parceira nossa em diversas fronteiras aí, né, pela preservação do patrimônio cultural. Agradecer a professora Lara, a professora Virgem pelo convite, né, dar parabéns aos alunos que estão encampando essa iniciativa, tá, galera? A gente está com vocês, o CEPAC apoia 100% essa iniciativa, porque nos dá uma sensação de que a gente não está sozinho, né, nessa luta, porque é uma luta, é uma batalha, né? Proteger o patrimônio cultural de Foz do Iguaçu não é um devaneio, um passeio pelo bosque, tem pressão imobiliária, né? Tem uma série de desafios de uma cidade que está há 35 anos atrasada numa implementação de uma política pública básica,
séria de proteção e valorização do patrimônio cultural. Então, a gente vê iniciativas como essa, a gente tem essa sensação de que não está sozinho, que a comunidade também está se importando, né, e tendo iniciativas próprias, como o evento de hoje. Né? Então, é importante deixar claro que na Constituição Federal e na lei municipal, a responsabilidade de proteger o patrimônio cultural não é só do poder público, mas ela é compartilhada. Né? Então, o CEPAC, a gente é guardião do patrimônio, sim, nós temos uma prerrogativa legal, nós temos uma limitação territorial, que vai do Lago de Itaipu até o rio Apepu. Né? Então, a gente não pode tombar um bem em Santa Terezinha, por exemplo, ou em São Miguel. Né? Mas é uma responsabilidade compartilhada, né, com a comunidade. Né? Agradecer também a professora, a conselheira Ivonete, do CEPAC, né, representante da UniOeste do nosso conselho, né, parceira de várias lutas, né, professora? Sempre quando o bicho pega, a gente no CEPAC, a gente convoca uma comissão temporária. Né? Foi assim com as ruínas da Santa Casa Monsenhor Guilherme, com as casas de Harry Schink, né? Com 60 dias para terminar e com uma pauta específica e única. E a conselheira Ivonete está sempre se disponibilizando, né, a esse desafio. Né? Professora Giane, minha parceira já de vários projetos, Porão da Memória, agora o nosso mais novo projeto, lá no GRESP também, lá no Parque também. Né? Prazer enorme, professor, que estou conhecendo aqui pela primeira vez. Né? Então, agradeço a todos pela oportunidade. Bem, então, eu vou falar um pouco sobre o patrimônio imaterial de Foz do Iguaçu no âmbito do CEPAC. Né? Eu vou... Virar para cá. E o laser está... Aí, foi. Bem, então, o roteiro da minha apresentação vai ser bem breve. Me interessa, pessoal, ser bem didático. Tá? Me interessa, é estratégico para o CEPAC instrumentalizar a comunidade com conceitos básicos para que vocês possam usar como pressuposto dos direitos culturais, né? Direito à cidadania cultural. Né? Então, não me interessa ser erudito, vou procurar ser bem objetivo. Né? Então, dividi a apresentação em 3 pontos principais. A primeira parte é os conceitos básicos do patrimônio material. O segundo é o registro como instrumento oficial de reconhecimento e valorização. O terceiro é Foz do Iguaçu, o que é possível pensar de perspectiva futura. E um epílogo, que é uma reflexão, que eu já comentei com a professora Vívia, né? Que é a UniOeste como patrimônio cultural municipal. Né? Precisamos conversar sobre essa possibilidade. Né? Tanto do patrimônio... A lei tem, né? A lei tem. Então. E aí, tanto como patrimônio, pessoal, móvel quanto imóvel. Tá? A gente vai, se der tempo, a gente vai abordar esse assunto importantíssimo, que é, né, essa homenagem para essa universidade que merece também. Né? Pode passar. Conceitos básicos do patrimônio imaterial. Bem, essa placa é a antiga placa do Centro Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. A antiga placa. Eu acho que ela é pedagógica. Tem um erro nela, né, que ela é simbólico. Há algo que acontece muito frequentemente na comunidade, que é a mistura dos conceitos, né? De tipologias e categorias. As pessoas misturam e 99% dos casos na nossa cidade, esses conceitos, podem reparar, são utilizados de forma errada. Né? E tem 2 erros, um erro técnico e um erro filosófico. Né? Patrimônio natural da humanidade, né? O que acontece muito frequentemente na nossa cidade. Pode passar? Então, qual que é a diferença, pessoal, para a gente ser bem didático, bem pedagógico? Uma coisa é a categoria do patrimônio mundial. Né? Esse é o símbolo, né? Convenção de Paris de 72, regulamentado na Convenção de Paris de 72, e ele pega o material, tanto cultural quanto natural. Né? E temos uma outra tipologia, uma outra categoria, que é o patrimônio da humanidade. Os termos em português são diferentes, os termos em francês são diferentes, os termos em inglês são diferentes. Né? E o símbolo também é diferente, é uma runa, né, para o patrimônio da humanidade. Né? E é uma Convenção de Paris de 2003, regulamentado pela Convenção de 2003, imaterial, portanto, ele é cultural. Né? E aí, pessoal, por mais que no campo acadêmico a gente já sabe que já está pacificado que imaterial e material são indissociáveis, tudo bem, isso a gente sabe. Né? Eu dou um exemplo que é o seguinte: o que seria do amor se não houvesse alguém para amar? Né?
Você precisa do amante e a pessoa que ama, né? Que é amada, para você ter o amor. Senão você não tem a materialização imaterial, né? A capoeira precisa do berimbau, do atabaque, do abadá, né? Você precisa ter um conjunto aí de elementos. Mas, quando se trata de política pública, você tem protocolos de salvaguarda que são diferentes. E isso é importante ter clareza e amadurecimento, né? Porque, assim, tanto as ideologias do movimento social quanto a idealização da universidade precisa se desdobrar em políticas públicas sérias, responsáveis, né? Para poder capilarizar esses anseios sociais, né, de direitos culturais, né? Então, nós temos duas categorias que são diferentes, né, numa política pública, né, da Unesco, Patrimônio Mundial e Patrimônio da Humanidade. O que acontece é que, às vezes, as pessoas se empolgam tanto e criam uma nova categoria, que é o Patrimônio Mundial da Humanidade. Eu costumo brincar que a pessoa fala, patrimônio de toda a Via Láctea. As cataratas, patrimônio da Via Láctea, patrimônio mundial da humanidade. A pessoa cria categorias, né? Isso aqui é importante instrumentalizar a nossa comunidade com o uso dessas categorias. Né? Pode passar? Então, a gente pode ver que essa categoria, tecnicamente, ela não existe. Patrimônio natural da humanidade. São duas categorias que estão misturadas. Isso acontece 99%, vocês vão ver, no nosso município. Pode passar? E aí vocês podem ver, então, o patrimônio mundial se dividindo em dois, né? Pode apertar, deixa eu ver se eu consigo apertar. Isso, então vocês têm o patrimônio cultural, que tem a ver com a ação do ser humano no tempo, no espaço. Cultura humana, né? No sentido antropológico. Então vocês têm aí missão das jesuíticas, né? Que recomendo, né? Fica lá no meio do Rio Grande do Sul, né? Que o show de luz e som é feita pela Fernanda Montenegro, com Lima Duarte, maravilhoso, já fiz 2 vezes, recomendo. São Miguel, já teve na nota de cruzeiro, né? Enfim, eu lembro. E aí temos o patrimônio natural, temos aí o Parque Nacional do Iguaçu, e não é só as cataratas, tá, pessoal? Não é só as cataratas, é o Parque Brasileiro e o Parque Argentino, né? É reconhecido pela Unesco como patrimônio em 86. E aí, quando você tem os casos de dupla diplomação, como é que a gente chama? Patrimônio misto, né? Quando é cultural e natural ao mesmo tempo, um exemplo que eu sempre dou é Machu Picchu. Machu Picchu tem um santuário extraordinário do ponto de vista histórico-cultural, e tem o Huayna Picchu, que é aquele pão de açúcar que fica em Machu Picchu, que é fantástico também. Então, essas duas categorias se mesclam e formam um patrimônio misto, e no Brasil já tem também, quem sabe? Calma, vamos chegar lá. Vamos se acalmar. Vamos chegar lá. Pode passar. Bem, então, os bens do Brasil inscritos na lista da Unesco. Então, quais bens do Brasil estão inscritos, né? Temos o patrimônio mundial, temos 24 inscrições, né? 15 culturais, 8 naturais e um misto, que é Paraty e Ilha Grande, reconhecido recentemente. Né? A Ilha Grande, ela tem ali uma baía onde ficavam os barcos piratas aguardando as caravelas virem de Paraty, sair de Paraty em direção a Portugal, com os ouros das Minas Gerais. Né? Então tem toda uma paisagem histórica, cultural, impressionante de Paraty com a Ilha Grande. Né? Então foi reconhecido tanto pelo ponto de vista natural quanto pelo ponto de vista cultural. E aqui estão o patrimônio da humanidade presente no Brasil. Então vamos lá, vamos ler para a gente ser pedagógico, né? Ó, samba de roda do Recôncavo Baiano, pintura corporal do povo Uajapi, né? Uma pintura corporal linda, né? Reconhecida como patrimônio, aí sim, da humanidade, porque é imaterial. Né? A Iacoa, que é o ritual do povo Enauê, né? Um mito criacional desse povo indígena, amazônico também maravilhoso, que é reconhecido como patrimônio da humanidade. O Museu Vivo do Fandango, né, que é paranaense, o frevo, o Círio de Nazaré, a roda de capoeira, o boi bumbá, Bumba Meu Boi, né? E um modo de fazer o queijo Minas, que agora ano passado. E foi muito polêmico, porque assim, o queijo Minas ele não tem a certificação da Anvisa. Um queijo artesanal. Então, isso dava muito problema na comercialização por não ter o selo da Anvisa. Né? Então, assim, o reconhecimento como patrimônio cultural, né, foi fortalecer esse pleito para que esses artesãos do queijo possam comercializar o seu queijo à sua própria maneira. Né? Então, esse reconhecimento foi fundamental para isso. Pode passar.
Bem, e aí é a placa de hoje, né? Então, pode voltar, por gentileza? Voltar, por gentileza. Pode voltar. E outro erro que é um erro filosófico, porque quando você fala patrimônio natural da humanidade, aí você comete outro erro, que é um erro do antropocentrismo, do especismo, né? Que é o ser humano egoísta, narcisista, se achando o direito de propagar microplástico. Então, é patrimônio natural da humanidade, é só do ser humano, só do Homo sapiens, e não pode, né? Então, assim, é também patrimônio natural das capivaras, dos grandes felinos, dos invertebrados, da flora, né? Então, não é patrimônio natural só da humanidade. E aí pode passar. E hoje é a placa, né, correta. Opa. A placa atualmente, né, Patrimônio Mundial Natural, né? Então, hoje temos aí o termo correto, mas ainda é um longo caminho na nossa cidade até construir aí a diferenciação dessas categorias. Pode passar. Bem, então o patrimônio cultural, ele tem aí o material, né? Pode passar. E o imaterial. E o material, ele se divide entre o móvel e o imóvel. E aí eu, como museólogo, estou aqui para lembrar que não é só fachada de prédio, né? Nós temos as coleções, e essa quando você perde uma vez só. Tá? Um prédio você pode restaurar, pintar na cor certa, pintou na cor errada, como tem alguns processos de tomamento e foz, né? Pintar na cor errada, pode pintar de novo. Mas quando você joga uma foto fora, uma foto do Harry Schinck, né, um arquivo, a planta do Ângelo Murgel, você joga fora, cara, já era. Então, assim, as coleções museológicas, arqueológicas, históricas, as coleções do patrimônio histórico da educação, e aí entra a UniOeste. Tem uma importante coleção histórica do PCU, que é Patrimônio Cultural Universitário. Foi o tema da minha primeira dissertação de mestrado. Né? Então, nós temos aí, né, o material, imóvel, móvel e imaterial. Isso vai desdobrar em política pública, tá? Que são protocolos de salvaguarda muito, muito diferentes. E aí nós temos as esferas, as duas internacionais, né? Unesco e Mercosul, e Brasil. Né? Então, IFAM, Paraná, e aqui em Foz do Iguaçu, que é o CEPAC, que é o Conselho Deliberador, que delibera o que é o pleno do CEPAC. Eu, como presidente, não tenho direito a voto. Cabe a mim qualificar o debate, pautar os processos, e aí os conselheiros vão votar de acordo com as suas consciências. Né? E a Fundação Cultural, que nos dá aí suporte técnico. Então, vocês podem ver, pessoal, esferas diferentes. Tombamento é daqui para cá. Isso aqui não usa tombamento. Tá? Então, outro erro comum, erro básico. Com o reconhecimento do queijo Minas como patrimônio mundial, é necessário um exemplar do queijo na Unesco? Eu boto a acarajé na vitrine? Como é que eu faço? Né? É a forma de fazer que você reconhece como patrimônio. Né? É lógico que lá no processo tem a receita, as fotos, os vídeos, os depoimentos. Né? Então, a forma de fazer o queijo Minas, a forma de fazer o acarajé é que a gente reconhece. Né? E aí, uma outra pergunta básica. A Unesco tombou Paraty e Ilha Grande como patrimônio mundial? A Unesco tombou Paraty? Não. Por quê? Porque tombamento é um instrumento brasileiro. Né? Quando Mário de Andrade se inspirou na Torre do Tombo, em Portugal. Então, muita gente fala, sem querer, né, que a Unesco tombou as cataratas. Não. O termo correto é a Unesco inscreveu, né, registrou na lista do patrimônio mundial. Né? O tombamento é um instrumento brasileiro. Então, quando a gente fala que a Unesco está tombando, a gente está exportando um instrumento que é brasileiro. Então, assim, outra pergunta básica. Quando eu falo assim, pergunta básica. O IFAM tombou a capoeira? Sim ou não? Pegadinha. Né? O IFAM tombou a capoeira como patrimônio cultural brasileiro? Não. Você tomba o material. O imaterial você faz o quê? Registra. São instrumentos diferentes. Então, um erro básico. O IFAM tombou a capoeira. A gente escuta muito. Tá? O imaterial não tomba. O imaterial registra. É algo básico, mas como diria Paulo Freire, né, aquele pernambucano patrono da educação brasileira, você só é óbvio quando você torna ele coletivamente óbvio. Até então não existe óbvio. Né?
É necessário construir o óbvio coletivamente. E aí nós chegamos na segunda parte, que é Foz do Iguaçu, artigo 9º, pessoal. Então essa é a lei municipal 4470/16, né, que é o nosso escudo e nossa espada, né? É ela que nos permite implementar uma política pública séria em Foz do Iguaçu, né? E aí temos o artigo 9, que fala que o município de Foz do Iguaçu, na forma dessa lei, procederá ao registro do patrimônio imaterial ou intangível, né? Então não é tombamento, né? É registro. Considerado relevante para a comunidade no inventário de bens culturais do município de Foz. Então, ó, para efeitos dessa lei, considera patrimônio imaterial ou intangível as criações de caráter dinâmico e processual fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos e grupos de indivíduos como expressão de sua identidade cultural, entre outros, das quais se incluem. E aí a lei tipifica. Então, ó, aqui ele tipifica. Né? Então, assim, a lei já coloca critério para a gente definir. Né? Então, porque é sempre uma discussão subjetiva. Cada um tem uma biografia, cada um tem uma forma de ver o mundo, cada um tem uma identidade cultural, uma procedência regional. Então, cada um de nós tem uma afinidade com determinada matriz cultural. Né? Então, na política pública, você tipifica, mas você sabe que é subjetiva. Né? Então, os modos de criar, fazer e viver os ofícios, celebrações e saberes. Quem Foz do Iguaçu que vocês acham aqui? Né? Então, é uma reflexão. As formas e expressões cênicas, plásticas, literárias, musicais e lúdicas. Os lugares onde abrigam, concentram, se reproduzem práticas culturais coletivas, como mercados, feiras. Quem conhece uma feira em Foz do Iguaçu aí? Né? De algum tempo já. Né? Santuários, praças, né? Entre outros. E 4, outras manifestações intangíveis de domínio público. Que vocês interpretam que posso entrar aqui? Pode passar. Então, pessoal, de forma bem simplificada, esses são os instrumentos de Foz do Iguaçu. São 4. Tá? 3 são tombamentos e 1 é registro. Temos 3 livros de tombo. 1, 2 e 3. Livro 1, natural. Ano passado nós tivemos 9 tombamentos pela primeira vez na história do município. 9 tombamentos. Né? Com muita luta, muito ímpeto. Né? E 1 natural. Né? Então foi 8 culturais e 1 natural, e 1 natural fica aqui perto. Quem sabe o nome? Bosque dos Macacos. Né? Um enclave. Né? Então, assim, quando a gente passa essa semana toda aí de calor extremo, que a gente começa a ver a importância desses tombamentos também de patrimônio natural. Né? Então, assim, e aí o Bosque dos Macacos entrou aqui, ó, tombamento de bens naturais. Os outros 8, Casa de Erechim, Fundação Cultural, Gresf, Marco das Três Fronteiras, que foi homologado semana passada pela primeira vez, primeiro da história de Foz do Iguaçu, primeira homologação, né, de tombamento em Foz do Iguaçu. A gente pediu o tombamento em 2018, foi homologar semana passada. Né? Então, assim, e aqui, pessoal, não temos nenhum candidato protocolado até o presente momento. Não é que não exista, que nós sabemos que existe. Somos pesquisadores, sabemos que existe. Né? Por que não pediram ainda, Pedro? Porque a gente tem 1 ano de mandatos, assumimos um conselho com 35 anos de atraso. Não é só o conselho, mas é o município. Né? 35 anos de atraso, né? Em comparação com outros municípios do Paraná, em comparação com sua própria legislação, que é 1500/90, 1990, que não foi implementada. Então temos muito trabalho a fazer. E aí contamos com vocês também. E aqui o registro, que ainda não está regulamentado. Né? E você tem inventário de bens culturais. Então, esses aqui estão regulamentados pelo CEPAC. Foi a primeira coisa que a gente fez na nossa gestão. Né? E esse aqui ainda falta regulamentar. Esperamos aí que esse ano ainda a gente faça uma resolução que regulamente o registro para começar a ter os primeiros bens imateriais registrados em Foz do Iguaçu. Pode passar. Então, Foz do Iguaçu, perspectivas futuras. Né? Temos aqui, assim, são alguns casos, tá, pessoal? Então, eu me sinto muito confortável, porque como presidente eu não voto. Então, é a plenária que vai votar, tá? Então, assim, são apenas algumas possibilidades de reflexões, né, que possam vir a ser reconhecidos. Temos a lenda das cataratas, né, que independente de ser Guarani ou Caigangue, sobretudo é Baixo Iguaçu. Porque você pega a BR e sobe, as pessoas não sabem mais quem é, na Ipitarobá, né? Você pega a BR-277, sobe. O pessoal não conhece mais na Ipitarobá. É uma coisa do Baixo Iguaçu. Né? Então, é uma coisa muito regional. Né? Então, assim,
E é patenteada, não sei se todos sabem, mas é patenteada, né, por não indígenas, né? Então, a lenda aí tem uma possibilidade. O que está patenteado são os personagens, né, em Pitarobá. Temos a Fartal, uma festa aí já de 40 anos, desde a década de 70, e a língua Guarani, que é algo vivo, né? No meu estado, o Iorubá foi reconhecido como patrimônio material, uma língua afrodescendente lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, em Foz do Iguaçu você vê que é uma língua viva, né? As pessoas falam Guarani, língua viva, né? Temos aí nossos vizinhos também, temos Corrientes na Argentina que também reconheceu, né? Então temos essa possibilidade do Guarani aí ser reconhecido como patrimônio imaterial também. São possibilidades, né? Só que precisam ser protocolados para que os processos sejam iniciados e, além do papo apenas ao ar livre, isso virar política pública séria, né? Então você tem um debate dentro do processo, né? Então é necessário abrir o processo e reconhecer oficialmente, não apenas informalmente, para que se transforme em uma política pública. Pode passar. E aí é o nosso epílogo. Dá tempo, professora? O Unioestezinha, rapidinho, 2 slides só. Pessoal, aqui vocês têm um patrimônio cultural imóvel, que é o conjunto arquitetônico. Maravilhoso. Maravilhoso, parabéns, né? E, além disso, temos um patrimônio cultural móvel, que é a coleção de objetos da história da educação, né? Vocês têm aqui um espaço de memória, né, sobre patrimônio cultural, PCU, né, que é o tema do meu primeiro mestrado, né, que é o patrimônio cultural da educação. Uma parte dele está na universidade, né? Isso na Europa, você tem redes de proteção do patrimônio cultural universitário. Essa discussão na América Latina é muito incipiente, somos muito presenteístas. Então, todos aqueles objetos que foram utilizados na universidade, vistos como obsoletos, são descartados, né? Então, temos... Aqui, por exemplo, foi um vídeo da UNILA, da nossa universidade, no espaço de memória de vocês, com o cientista Siddhartha, neurocientista, né? Por que a UNILA veio até aqui para gravar, né? Porque a gente sentiu, né, essa valorização desse patrimônio cultural da educação móvel, né? A coleção pode passar. Né? Então, por exemplo, no caso do campus de vocês, possíveis critérios de reconhecimento: singularidade arquitetônica, né? Não é qualquer lugar no município, né, que você tem um conjunto nessa extraordinariedade que vai para além do ordinário, portador da identidade municipal, né? É o campus da Unioeste em Foz do Iguaçu, e o contexto histórico local das reduções, né? Da redução de Santa Maria do Iguaçu, né? Cacique Itaupá, né? Mas e a curta longevidade histórica? Porque a inauguração do Aqui no Campus é em 97. E aí eu quero lembrar Brasília, né? Brasília foi construída, inaugurada em 60. Em 87 a Unesco reconheceu Brasília, né? Junto com Machu Picchu. Então Brasília é todo lado do Machu Picchu, né? Então, assim, com 27 anos. Então não é só longevidade histórica, né? Eu, como historiador, reconheço que não é só a longevidade histórica. Capilaridade social, né? Pertencimento comunitário. Quem melhor que vocês, né? Então, assim, singularidade arquitetônica, não é só o tempo, né, de história. Tem outros elementos, outros critérios que você pode levar em consideração também. E aí fica a discussão. Quem poderia pedir esse tombamento, né? Melhor do que a própria comunidade, os alunos, né? Então, assim, o tombamento do Marco das Três Fronteiras, pessoal, partiu de um projeto de extensão da UNILA. A gente fez um abaixo-assinado, né, na Feira do Livro, falando com pessoa a pessoa, porque não interessava só protocolar na internet. Hoje o protocolo é virtual, né? Interessava conversar com as pessoas, explicar para elas por que a gente estava pedindo tombamento do Marco das Três Fronteiras. Então, a gente tinha um flyer, a gente foi pegando assinatura e está no processo, 600 assinaturas. Educação patrimonial, né? Não é só protocolar, mas o legal é você explicar o porquê que você está protocolando e quais são os critérios de reconhecimento, né? Então, convido a todos uma reflexão de pensar o reconhecimento da Unioeste como patrimônio cultural municipal, né? É uma decisão que cabe à plenária, né, e cabe à comunidade, né, a protocolar esse possível tombamento, né? Então, fica a reflexão aí. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado. Bom, nós tínhamos uma previsão de 3 perguntas, mas devido ao horário adiantado, nós vamos ter que pular essa parte, porque temos agora a apresentação da
é a Orquestra de Viola Caipira do município de Foz do Iguaçu. Foz Fazendo Arte, do projeto Foz Fazendo Arte. Sejam bem-vindos e agora agradeço a todos vocês pela presença, pelas falas preciosas, pelo aprendizado, né, gente? Porque vamos continuar a fazer esses eventos todos os anos para a gente poder manter essas conversas ativas, porque ajuda muito a nossa mente, né? É isso. Obrigada pela presença. A UniOeste tem essa sensação de receber vocês e estejam na casa de vocês também.